Notícias Gospel TV, um canal que deixa você sempre bem informado. Eu sou de uma família, tá? Eu sou a segunda geração, meu pai e meus tios são a primeira geração, e meu pai com minha mãe são pioneiros do ensino teológico pentecostal no meio evangélico. São educadores seculares e também educadores cristãos. Então eu venho de uma família de pastores, né? E também de educadores. Então eu tenho uma formação, uma boa formação pela parte de meu pai e de minha mãe, tanto teológica como secular. Uma família muito tradicional no meio evangélico brasileiro, da maior igreja evangélica que é a Assembleia de Deus. Mais de 50% dos evangélicos no Brasil são da Assembleia de Deus. Meu pai foi um grande líder dessa denominação e hoje eu estou dando continuidade a esse trabalho de meu pai e dos meus tios. Para nós, o Deus de Israel é o nosso Deus. Não tem nenhuma absolutissimamente diferença. Aqui está o ponto comum. O segundo ponto é que nós estudamos o Antigo Testamento, que fala da história do povo de Deus, Israel como povo de Deus, e é uma história no Antigo Testamento para nós que ela não é doutrina para a igreja evangélica, mas ela tem uma riqueza de fatos para a vida. Então nós sabemos que o cristianismo vem de lá. Se existe o cristianismo, é porque existe Israel. Na minha opinião, o antissemitismo é uma tentativa novamente do que já aconteceu, certo? No período nazista, é uma tentativa moderna usando outros meios com o mesmo propósito. Então Israel tem que lembrar sempre do que foi feito no Holocausto, porque é uma vergonha para a raça humana, e mostrar, eu acho que a lição também de Israel para o mundo é o seguinte: como é que um povo que tem ideal consegue sobreviver no momento mais drástico que possa existir. A lição de Israel para o mundo, que muita gente não entende, é que é um povo que prega a liberdade. Israel parte de um princípio que, se você me reconhecer como Estado, certo? Se você me reconhecer que eu sou um povo, eu tenho amizade com você. Olha o que aconteceu com o Egito. Vocês me reconhecem? Toma de volta aqui a terra que nós conquistamos. Porque Israel conquista território para negociar sua sobrevivência. Um negócio muito interessante, né? Chegou toda aquela... Eu conheço, já passei por lá mais de 10 vezes. Toda a península que é rica, que tem riqueza, tá, do Sinai. Vocês me reconhecem? Está aqui, é de vocês. A gente reconhece que esse território não é nosso. Certo? A Síria quer Golã. Como é que você vai dar um lugar que com 1 minuto você pode atacar populações que estão na Galileia? Em 1 minuto sai um ataque da Síria, vai explodir tudo que tem ali de população e tudo. Então, ali é uma segurança para o Estado, para poder ter uma reação, para dar tempo de uma reação. As pessoas não entendem a geografia. Eu conheço bem o lugar. Eu já levei mais de 10 mil pessoas a Israel, tá? Através do programa de TV que a gente tem, e já levei muita gente. A minha primeira impressão, quando você vai a Israel, é o seguinte: Deus existe. Para mim é isso. Deus existe, é a primeira coisa, certo? Segundo, a Bíblia é a verdade. Quando você vai a Israel, a Bíblia é a verdade. O maior mapa de arqueologia do mundo é a Bíblia. Você vai lá e comprova tudo aquilo. Não estamos falando de religião, estou falando de ciência, certo? Terceiro lugar, quando eu vou a Israel, eu digo assim: você sai do Egito e entra em Israel. Tá? Eu já fiz isso várias vezes. É uma diferença monumental, estupenda de avanço, certo? De povos, de pessoas vivendo num Estado democrático. É outro mundo, certo? É outro papo.
Então, eu quando vou a Israel, eu digo para as pessoas, vocês vão ver o seguinte, número 1, que Deus existe. Número 2, que a Bíblia é verdade. Como é que esse povo sobrevive aqui? Dos 100% desses territórios aqui, 99% é ocupado por árabes, 1% é ocupado por Israel. Como é que esses caras conseguem sobreviver com tanto avanço, com tanta coisa, no meio, rodeado de gente que quer engolir eles vivos? É um negócio muito impressionante. O caso de Israel é o seguinte, número 1, um Estado soberano. Número 2, um grupo mundialmente reconhecido como terrorista. Um grupo terrorista que prega a destruição de um Estado soberano. Começa a lançar foguete. Aí sabe qual é a história? Mais de 2.000 foguetes lançados sobre um Estado soberano. Esse Estado tem a tecnologia de se proteger. Se esse Estado não tem a tecnologia de se proteger, milhares e milhões de vidas iam ser ceifadas, porque os ataques são indiscriminados. Aí esse Estado tem uma tecnologia de se defender disso. Não causa os danos que poderiam causar, mas esse Estado tem que reagir para anular essa ação. Todo o exército foi feito para proteger seu povo. Terrorista bota o povo para se proteger. Instalam os lançadores de foguetes em áreas residenciais, em hospitais, em mesquitas. Quando um míssil sai de lá, a tecnologia do Exército de Israel consegue captar de onde ele sai. Então o que é que vai fazer? Vai enviar um ataque para destruir aquele míssil, aquele lançador de míssil. Onde é que ele está? No meio de população civil. Onde é que ele está? Em escola onde tem crianças. Onde é que ele está? Em hospitais. Aí os bandidos usam isso como propaganda, porque morre criança, que ninguém quer que morra. Porque morre mais gente. A gente aprende desde novo na igreja a amar Israel por um princípio bíblico, né? Porque há uma bênção sobre Abraão, a bênção sobre Abraão, né, que Deus deu a Abraão, dizendo, eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Essa bênção transcende a Abraão. Ela ultrapassa os limites de Abraão. Então, nós aprendemos e ensinamos na nossa igreja, ou nas nossas igrejas, né, a termos um amor, né, por Israel, como nação, e pelo povo que é a origem dessa nação, o povo que está vinculado a essa nação, tá certo? Que é o povo judeu. A comunidade judaica não pode rechaçar os evangélicos, porque nós somos, em qualquer lugar do planeta Terra, não é Brasil, nós somos o grupo mais defensores de Israel depois do próprio povo judeu. Somos nós. Então, isso é um aliado que não se deve desprezar. O IBGE diz que depois de 2020, os evangélicos serão maioria no país, né? Serão maioria no país. Um dado interessante, a cidade do Rio de Janeiro é a primeira capital onde o número de evangélicos é maior do que católicos. Isso é, como segmento religioso, nós somos o maior grupo na cidade do Rio de Janeiro. Passamos os católicos. Os judeus podem esperar que se um dia os evangélicos forem maioria nesse país, vão ser tratados com o maior respeito, com o maior carinho, como nunca foram tratados. Isso você pode esperar como uma marca nossa pela nossa própria igreja. Notícias Gospel TV, um canal que deixa você sempre bem informado.